Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus 16, de 24 a 28, que nos diz assim: Naquele tempo Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um, de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele acaba nos apresentando um versículo muito famoso. Quem quiser vir até mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Ora, muita gente conhece esse versículo, mas o que é que de fato isso quer dizer na prática? O que significa renunciar a si mesmo? Como entender melhor essa frase? E também o que quer dizer tomar a sua cruz e seguir o Senhor? O que é seguir? O que é tomar a sua cruz? E é isso que eu queria conversar um pouco com vocês. Vou tomar apenas esse versículo que é tão famoso pra gente, e eu trouxe aqui algumas anotações para tentar explicar, destrinchar, meditar com vocês sobre isso. Primeira coisa com a frase, né? Renunciar a si mesmo. Muita gente acha que quando Jesus diz isso, quer dizer parar de existir, desprezar a própria identidade, então tem que ser alguém que me anula, que não tem uma opinião própria, que nunca opina numa reunião, porque eu tenho que renunciar a mim mesmo. Eu não posso ter uma vontade, eu não posso ter um desejo próprio. Só que na verdade, em grego, a palavra que aparece significa negar, desautorizar, deixar de reivindicar para si um direito. É o mesmo verbo usado quando Pedro negou Jesus. Então, é a mesma palavra que significa as duas. Naquele momento, Pedro disse assim, eu não conheço. E o discípulo é chamado também a dizer ao seu próprio ego, à sua própria vontade, não é você mais o meu Senhor. Resumindo a história, renunciar a si mesmo, amados irmãos e irmãs, é tirar o meu próprio eu do trono. Tirar o meu eu do comando da minha vida. É deixar de viver de acordo com seus próprios desejos, deixar de fazer a sua vontade acima de tudo, é literalmente permitir que Deus tenha a última palavra. E aí, como é que a gente pode ver isso na prática, né? Quantas e quantas vezes a gente fica se perguntando o que é que eu quero para a minha vida, o que é que eu quero hoje, o que é que eu quero, né, daqui a 10 anos, e é começar a se perguntar o que é que Deus quer de mim daqui a 10 anos, o que é que Deus quer de mim agora. Essa é a verdadeira conversão. É quando eu retiro a minha vontade do trono da minha existência e coloco aquele que tem que ser o rei. Aquele que tem que ser de fato o Senhor. Depois vem também a expressão tomar a sua cruz. Eu sei que a gente hoje olha para a cruz como um símbolo religioso, né? Quantas vezes a gente vai para o estabelecimento comercial, olha uma cruz em algum local e dali a gente já sabe que aquela pessoa é cristã, ela é católica. Mas na época de Jesus, não. A cruz era um instrumento de tortura. Então, quando Jesus diz tome sua cruz, em momento algum, estava-se pensando ali num crucifixo bonito, talvez talhado a ouro, que alguém pode colocar no pescoço. Mas alguém estava, na hora que Jesus falava, todo mundo estava pensando em alguém que estava condenado, caminhando para a morte. Era uma situação um pouco mais difícil. Em outras palavras, Jesus está dizendo, quem quer me seguir tem que estar disposto a morrer para a vida antiga. Isso é uma caminhada sem volta. É deixar o homem velho para trás. É deixar a mulher velha para trás. Quer queira, quer não, isso é um preço da fidelidade. Quando eu sou fiel a Cristo, eu não posso mais caminhar do mesmo jeito. Eu não posso mais ser a mesma pessoa, amados irmãos e irmãs. E essa cruz, muitas vezes, acaba nos trazendo o quê? A perda do prestígio, ser incompreendido, abrir mãos de vantagens. É uma realidade muito delicada, é um sofrer. Isso é tomar a sua cruz.
Isso é aceitar verdadeiramente esse compromisso selado com o próprio Senhor. E depois Jesus fala, siga-me. A palavra mais correta para a tradução seria venha atrás de mim. Ou seja, não é o discípulo que pode escolher o caminho. É Cristo que tem que escolher o caminho. O discípulo apenas caminha atrás. Será que nós estamos deixando Jesus mostrar-nos o caminho? Será que é Ele que tem apontado? E um detalhe importante, né? Jesus não fala, siga-me e depois carregue a cruz. Mas Ele fala, renuncie a si mesmo, porque primeiramente o ego tem que morrer. Depois tome a sua cruz, ou seja, vem a cruz, e aí quando eu deixo meu ego morrer, assumo as consequências do seguimento a Ele, aí eu posso seguir verdadeiramente a Cristo. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho dessa sexta-feira nos pede a um compromisso real com Cristo. Que verdadeiramente possamos seguir o nosso Senhor, deixar Ele nos guiar, apontar o caminho. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.